Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus 6, 43. Tema da semana: Deus e o sofrimento humano. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um programa Lições da Bíblia. Este é o nosso quarto encontro dessa temporada, onde estamos estudando o livro de Jó. E eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente tem cada vez mais se envolvido e entendido que Deus está controlando todas as coisas, Deus está sobre todas as coisas, nada está fora do alcance divino. Eu gosto de lembrar que o nosso guia de estudos simplesmente sistematiza o que está na palavra de Deus. O guia de estudos nos conduz à Bíblia. Os nossos convidados nesse segundo encontro, e serão os do próximo também, teremos três encontros juntos. Pastor Nerivan Silva, pastor Nerivan, que é um dos editores da Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora de livros e revistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na belíssima e simpática e acolhedora cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, onde mora o meu sogro e a minha sogra. Um abraço, eles que assistem, seu Paulo e a dona Dora, sempre ligadinhos no Lições da Bíblia. Você conhece eles, né? Sim, conhece eles, né? pastor Paulo Montanari. Isso, exatamente. Pastor Nerivan, seja bem-vindo. Eu sei que o senhor tem uma lista de abraços para mandar aí. Então, por favor. Muito obrigado, pastor Gilmar. Muito bom nós estarmos juntos, mais uma vez, nesse encontro para o estudo desse guia de estudo da Bíblia. E como é bom quando a gente se encontra aqui para a gente comentar, dialogar e trazer aquilo que a palavra de Deus traz e diz para cada um de nós. Meu cordial abraço aos amigos da Casa Publicadora Brasileira, a minha querida família, aos amigos por esse Brasil, que o nosso querido telespectador que nos acompanha nessa análise da vida desse homem íntegro que foi a pessoa de Jó. Você trabalhou em que estados, pastor Nerivan? Eu trabalhei em algumas regiões do Brasil. Eu trabalhei na região Nordeste, onde ali eu estava à frente de algumas comunidades adventistas. Estive também trabalhando na área de educação. Trabalhei na nossa FAD Minas, a Faculdade Adventista na cidade de Minas Lavras. Gerais. Isso, sul de Minas Gerais, cidade de Lavras. Fui capelão hospitalar, no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Estive também na comunidade central adventista da cidade do Recife. E há quase 6 anos eu estou na Casa Publicadora Brasileira, ali dando continuidade à editoria da Revista do Ancião e também o nosso guia de estudo na sua edição condensada. Muito bom. Pedra que rola pelo rio não cria limo, já dizia. Né, André? Com certeza. André, eu descobri que você é poeta e gosta de declamar. Então, olha, você guarde para o último momento uma poesia aqui para o próximo. Né? Quem sabe um dia. Pastor André, seja bem-vindo. Ele que é o editor do nosso guia de estudos. Privilégio poder recebê-lo. Obrigado, pastor Gilmar. É mais uma alegria estar aqui novamente, participando do programa Lições da Bíblia. Eu aproveito aqui para transmitir um abraço para algumas pessoas que costumam assistir a TV Novo Tempo, especialmente o programa Lições da Bíblia. E a gente, quando chega aqui, já chega com uma encomenda, né? De mandar um abraço para essas pessoas. Então, eu quero dar aqui um abraço para alguns queridos lá da cidade, do povoado de Cajazeira, na Bahia, a Deilde, o Valdero, a Carla, a Camila, toda a família deles ali, também a Isabel do Raspador, a Isabel de Cícero Dantas, também o Crispim e a Dalva de Raspador, a Dalva que é a mãe do Edilon, tudo na Bahia, né? Na Bahia. O Edilon aqui em São Paulo, todos são telespectadores assíduos do Lições da Bíblia, gostam de você e mandam um abraço para você também. E quero dizer para eles que Deus está chamando cada um deles, né? Deus tem um plano especial para a vida deles. Você nasceu onde? Eu nasci em Raspador. Raspador. Você é lá na baiano? Bahia, sou baiano. Tem pimenta no sangue. Tem pimenta. E você nasceu onde, Nerivan? Eu nasci no estado de Pernambuco. Ei, pernambucano. Isso, eu sou pernambucano. Bom. Muito bom. Que alegria. Privilégio. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando sua iluminação ao estudarmos a palavra? Sim. Pastor Nerivan, por favor. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento especial quando vamos estudar a Tua Palavra. Que a Tua bênção seja conosco,
Que Teu Espírito ilumine nossos pensamentos, o nosso telespectador também, ao compreender as lições espirituais da Tua Palavra. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, que está sempre ligado com a gente, ligado na TV Novo Tempo, nós temos um presente aqui para te oferecer, que é a revista Princípios. Agora, além de você acessar o blog, fazer aí o seu cadastro, você também pode ligar para esse telefone que está aí na tela e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Descubra os planos que o Senhor tem para você, para a sua vida e para a vida da sua família. Eu quero convidar você nesse momento, mais uma vez, para ouvir a palavra do autor, com a palavra o pastor Clifford Goldstein, o autor do nosso guia de estudos desta temporada do livro de Jó. You know, there's a fancy theological word. Existe uma palavra teológica chique, chamada teodiceia. Basicamente, é o questionamento de como Deus pode ser bom, conhecedor de tudo, ser amor, e ainda assim existir o mal. É chamada de teodiceia a justificação de Deus perante a existência do mal. O que temos que lembrar, então, é que teodiceia é a justificação de Deus e não do mal. O mal nunca poderá ser justificado. A escritora cristã Ellen White faz uma afirmação fascinante no livro O Grande Conflito, que diz: não existe explicação para a origem do pecado, não existe razão para o pecado. Se pudesse ser explicado, estaria justificado. Eu penso que é da mesma maneira com o mal. Ele não pode ser justificado. A questão é, na cruz, nós tivemos um vislumbre do que Deus realmente é. Na cruz, Deus está, na verdade, vindicando. Olhe o que o mal causou ao próprio Deus. Veja o que Deus está disposto a fazer para acabar com o mal. No final, se você olhar para a cruz, não importa o mal que iremos enfrentar, Deus já enfrentou o mal de muitas formas. Formas muito piores do que nós já enfrentamos. Eu falei sobre isso na segunda lição, de como Cristo trouxe sobre ele toda a dor e sofrimento sobre si individualmente. Sim, o mal é real. Mas Deus colocou sobre si todo o mal para acabar com ele de uma vez por todas. Estamos voltando. Este é o programa Lições da Bíblia. Eu gosto de mencionar para você, meu querido telespectador, você que acompanha o programa, que a gente tem 3 cadeiras aqui, mas a sua também está aqui, viu? Claro, aí da sua casa, do seu escritório, você que para em algum momento para acompanhar o programa Lições da Bíblia, você que gosta, você que tem o seu guia de estudos. Quero lembrar que em toda a comunidade adventista do 7º dia, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, nós temos um encontro onde nós tiramos um momento para conversar sobre o que a gente aborda aqui no Lições da Bíblia. A gente chama de um momento da escola sabatina. É como, em algumas comunidades, a escola bíblica dominical. Portanto, você é o nosso convidado especial em todas as comunidades adventistas no sábado pela manhã. Independentemente de crença, se você tem igreja ou não, vai lá, chega lá e diga: olha, eu queria conversar sobre o tema que foi apresentado no Lições. Ali você vai ter um professor, uma pessoa que vai dirigir e você vai poder colocar as suas ideias, fazer os seus questionamentos. Você será bem-vindo em nosso momento de estudo do Lições da Bíblia nas comunidades adventistas do 7º dia. Amigos, uma curiosidade interessante a gente tem na introdução aqui, não há menção de Israel, do povo de Israel, diferente de todos os outros livros, no livro de Jó. A gente tem, é como se a gente tivesse assim, eu até digo, né? Esther, por exemplo, a gente não tem menção de Deus, né? Não há menção no livro de Jó do povo de Israel. Tudo gira em torno da história de Jó, não judeu, não israelita também, né? Por que essa diferenciação aí? Uma das razões, né, pelas quais não existe ali no livro de Jó uma menção a Abraão, por exemplo, né, que é o pai da fé, né, ao êxodo, ao santuário israelita, à cidade de Jerusalém, ou à aliança de Deus com Israel,
Uma das razões é que Moisés escreveu esse livro, bem como o livro de Gênesis, no deserto de Midian, antes desses acontecimentos do povo de Israel. Até o próprio Jó não era israelita, embora a gente perceba no livro de Jó a mensagem essencial que o povo de Israel continuou levando ao mundo e vivendo também, né? E outra coisa é que o êxodo ainda não havia acontecido, né? Então, uma razão também importante é que um dos principais temas de Jó, que é o sofrimento humano, é um tema muito mais amplo do que o povo de Israel, né? É um tema universal, né? Ou seja, Jó representa cada um de nós como sofredores, e a mensagem de Jó é justamente essa, né? De que Deus tem um plano para cada pessoa, de cada cor, de cada credo, de cada raça, de cada nação, né? Deus nos chama a todos e quer nos conduzir na vida, né? Em meio às perplexidades que ela traz, né? Muito bom, muito bom. Achei interessante essa visão mais ampla. Você quer comentar, sem dúvida. pastor? Também, pastor Gilmar, nós podemos então perceber, nós mencionamos, me parece que no programa anterior, de que Jó, o relato da vida de Jó em todo o cânon, os livros da Bíblia, a gente vai perceber que, de fato, o livro de Jó, com todas as suas narrativas, com todos os ensinamentos que realmente ele traz, leva as pessoas a se identificarem com Jó. Por que isso? Porque partindo da ideia de que nós estamos tratando aqui de uma realidade universal, que é o sofrimento, e todos os seres humanos sofrem, evidentemente, então Jó, no seu livro, com as suas narrativas, ele realmente é apresentado como alguém que, superando essa crise, leva a nós também nos identificarmos com ele em nossos momentos de crise. Muito bom. O autor do Guia de Estudos se preocupa em apresentar, nós trabalhamos um pouquinho, acho que foi no segundo programa, a compreensão de que existe um conflito entre o bem e o mal. Mas no Guia de Estudos que a gente apresenta para essa semana, o programa, enfatiza a existência de Deus. Por que é importante, dentro dessa visão do sofrimento humano, nós crermos que existe Deus? Onde se encaixa a existência de Deus dentro do tema do sofrimento humano? Por que é essencial? É importante crer em Deus, no contexto aqui do livro de Jó, pelo fato de que Deus, ele se revela ao ser humano exatamente no contexto do grande conflito entre o bem e o mal, e nós precisamos entender e encontrar as evidências para fundamentar a nossa fé e tomar a decisão para que a gente defina de que lado vai ficar nesse conflito entre o bem e o mal, né? Uma outra coisa é o fato de que Deus se revela em meio ao sofrimento humano, e a gente pode usar o sofrimento como uma desculpa para desistir da crença em Deus, para deixar de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de ser fiéis a Deus. E Deus, então, ele utiliza a sua revelação, que é a Bíblia, o livro de Jó, tudo que ele fala a nós, na Bíblia e também na natureza, para exatamente nos ajudar a não cair nessa armadilha que é exatamente a ideia e o plano do inimigo de Deus, né? De que a gente perca a fé na existência de Deus, né? Ele quer nos alertar e nos ajudar a prevenir isso em nossa vida, né? Muito bom. É muito relevante o que o pastor André acaba de dizer, porque a existência de Deus nessa questão do sofrimento se demonstra também pelo fato de que o ser humano, no seu sofrimento, no seu momento de crise, ele precisa se apegar. Ele precisa se apegar a uma âncora. Ele precisa de um suporte que o ajude a superar a crise. E o argumento para isso, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Romanos, quando ele fala da criação, ou da obra da criação, ele diz que é exatamente por meio das coisas criadas que percebemos que há um Deus que tudo pode. Então, pastor Gilmar, eu penso que esse encaixar da existência de Deus na questão do sofrimento diz muito respeito à questão do suporte para o ser humano no momento de crise. Muito bom. Eu quero citar o texto que você mencionou, quero ler o texto que você citou, que é Romanos capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem
desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, indesculpáveis em relação à incredulidade e a uma vida que não esteja em conformidade com a existência de Deus, né? Isso é importante, né? Ou seja, há evidências de sobra na natureza, que é a revelação geral, e na revelação especial, que é a palavra de Deus, de forma especial, com a revelação do seu Filho Jesus Cristo. E é interessante o seguinte, se Deus existe, vamos partir do pressuposto bíblico, né? Deus existe. Se nós cremos que Ele não existe, ou proclamamos que Ele não existe, então nós vamos tomar decisões e vamos andar por caminhos que vão nos destruir, na realidade, né? Então é muito importante você estabelecer esse princípio bíblico e definir a sua fé, não é? E não perder a sua fé. Porque se você perder a fé na existência de Deus, como o próprio livro de Romanos no capítulo 1, ele mostra que é por ignorar essa certeza de que Deus existe, que as pessoas acabam indo por caminhos terríveis de corrupção, né? Humana, né? É interessante isso que você colocou. Você disse, é indesculpável a crença da existência divina. A descrença, né? A descrença. A descrença é indesculpável, né? Exatamente. Então, é indesculpável. Ou seja, todas as pessoas têm a oportunidade de crerem que Deus existe. E isso se evidencia através das coisas criadas. Isso, ele deixou as pegadas, né? Ele deixou os indícios de que ele está por aí, né? Ninguém é indesculpável. Exatamente. Todos têm a responsabilidade porque têm a oportunidade. Seria mais ou menos isso. Ninguém é desculpável, né? Em relação à sua exatamente. descrença. Ninguém é né? desculpável, exatamente. Todos são indesculpáveis, né, biblicamente. Isso, exatamente. Se tendo a oportunidade, né? E aquela ideia bíblica, né? Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né? O próprio Paulo escreveu isso também, né? Então, Exatamente. a gente tem a oportunidade de conhecer, né? O Deus que se revela. Agora, se nós cremos em Deus e aceitamos a sua existência, existe um outro aspecto aqui, né? Nós vamos permitir que Deus seja Deus em nossa vida. E aí a gente volta a Jó. Só volta ao raciocínio. Se nós cremos que Deus existe, nós vamos permitir que Ele seja Deus em nossa vida, né? A gente usa muito essa expressão, né? Deixe Deus ser Deus. E Jó precisou aprender isso também, né? Embora ele tenha se mantido fiel, ele precisou aprender que é preciso deixar Deus ser Deus, deixar que Ele resolva os problemas no tempo dele, do jeito dele, aprender a confiar e ter paz, entendendo que a questão, né, está nas mãos de Deus. E se a gente não crê em Deus, também vamos deixá-lo em paz, porque se ele não existe, eu não creio nele, então eu não preciso me incomodar com ele, né? Mas se eu creio em Deus, aí é que eu preciso aprender a deixar que Ele conduza as coisas e me responda do jeito que Ele imagina que seja o mais sábio, né? Muito bom. Depois nós vamos ver isso no livro de Jó. A gente vê, eu acho que você até já mencionou, André, capítulo 12, e a gente vai ver essa crença que Jó tem na existência de Deus. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, está com a gente aqui nessa conversa. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos já. Voltando para o nosso segundo momento do programa de hoje, nosso quarto encontro desta temporada, onde estamos estudando o livro de Jó. Nós vemos no capítulo 12 referências que Jó faz da existência de Deus. É interessante a gente olhar o homem que está sofrendo, não entende o contexto do sofrimento, como a gente mencionou no último programa, ele não deixa de crer em Deus, ele faz questão de mencionar a existência de Deus. Por que isso? Por que ele faz essa questão de fazer menção da existência? Porque ele tinha todas as razões para não crer. E a gente tem, por exemplo, aqui eu vou citar, mas me pergunta agora a limárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou falo com a terra e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão
qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Por que ele faz questão dessa menção aqui? É interessante que Jó, ele quer exatamente responder às declarações que são feitas antes no capítulo 11 por Zofar e pelos que vêm antes também, não é? Que tentam defender a Deus usando o argumento de que conhecem a Deus, a verdade de Deus, para tentar provar que Jó, de alguma forma, era culpado e merecia o que estava passando. E Jó, então, ele tenta mostrar aqui, com as suas palavras, que ele conhece a Deus, ele reconhece a existência de Deus, a criação de Deus, mesmo que ele tivesse os seus questionamentos em meio ao sofrimento, ele tinha certeza e isso para ele era óbvio. Por isso que ele coloca aqui, né? Pergunta aos animais, às criaturas todas, porque elas vão te dizer, aos peixes, né? Quem é que não sabe que Deus criou cada uma delas, né? Então, porque ele está no controle, então Deus existe e ele é soberano, ele está no controle. Apesar disso, Jó não deixava de ter a sua angústia, a sua dúvida, a sua incerteza, por que aquilo estava acontecendo com ele, né? Mas é interessante mostrar que Jó conseguia, mesmo em meio ao seu sofrimento, ouvir a voz de Deus. Será que a gente consegue ouvir a voz de Deus na natureza? O que a natureza tem falado para mim? O que a revelação de Deus tem falado ao meu coração, né? Quer dizer, a natureza ela existe para nos favorecer, para nos alegrar, mas ela foi criada com um propósito ainda maior, né? De ser um recado de Deus para a humanidade, né? Então, Jó, mesmo em meio ao desespero da sua vida, ele não perdeu, né, essa audição espiritual de ouvir a voz de Deus, né? Ou seja, a natureza que dizia para ele, Deus existe, né? Deus é eterno, é criador, é poderoso e é divino, né? Então, Jó não se afastava de Deus, apesar dos problemas, né? Interessante, uma boa frase para a gente sublinhar aqui, né? Mesmo diante do sofrimento, ele não perdeu essa audição divina da existência, daquilo que Deus fazia. E aí você pergunta, né, como a gente reage diante disso? Será que a gente desacredita de tudo e não tem mais a sensibilidade de ouvido? É interessante para a gente pensar. E além do mais, também, além disso, pastor, nós percebemos aqui também um detalhe que é muito interessante nessa narrativa de Jó, é que para a mentalidade cética, o sofrimento é sem propósito. Ou seja, para o cético, sofrer é coisa da vida, é uma consequência natural aí da existência e estamos aí nesse mundo, todos nós estamos aí para o sofrimento. Mas parece que na narrativa de Jó, aqui quando aparece no capítulo 12, exatamente a partir do verso 7, contexto aqui da criação, parece que as afirmações de Jó, ele está fortalecendo ainda mais no que se refere à existência de Deus em contraste com o sofrimento. É como se ele dissesse, olha, embora eu esteja sofrendo, embora eu esteja vivendo essa situação difícil, mas eu sei que tu existes. A própria criação dá testemunho de que tu existes e que estás ao meu lado e acompanharás a todo aquele que está sofrendo. Então a gente percebe nessa narrativa uma concepção que Jó tinha do propósito que Deus tinha para a sua vida ao dirigi-lo, embora em meio a todo o seu sofrimento, às suas dúvidas e aos seus questionamentos. Como disse o pastor André, para nós hoje que vivemos em pleno século XXI, também é natural nós questionarmos a justiça de Deus, a bondade de um Deus de amor em meio ao sofrimento que a gente vive. Até o guia de estudos, ele faz a gente pensar um pouquinho sobre esse tema, que a gente tem dificuldade de crer por causa da existência do mal. Até o guia colocou aqui, o mal não é uma desculpa para não se crer em Deus. Sim. Na realidade, uma leitura superficial do livro de Jó revela que mesmo em meio ao seu completo desalento, você citou isso, pastor Nirivan, Jó nunca questionou a existência de Deus. A pergunta válida em vez disso é, por que aquelas coisas estavam acontecendo com ele? Então, por que as pessoas têm dificuldade de associar crer em Deus e a existência do mal? E aí eu diria também uma coisa nesse contexto, que é um motivo a mais para confiarmos em Deus e na palavra dele. Deus é verdadeiro e na sua verdade não há uma negação da existência do mal. Isso é interessante a gente refletir. Como é que é, pastor? Vamos repetir isso. Na verdade de Deus,
né, na sua verdade bíblica, não existe uma negação do mal, né? Então é um motivo a mais para a gente confiar na palavra de Deus. Ela deixa claro que o mal existe. E aí a lição até traz aqui o nosso guia, Mateus 6,34, né? Não se preocupem com amanhã, cada dia tem o seu mal. João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Miguel, que se levantaria lá em Daniel 12:1, né? Defendendo os filhos de Deus. Lá em Mateus 24 fala que nação se voltaria contra nação e haveria fomes e terremotos, né? E ao mesmo tempo, ao lado disso, em paralelo com isso, a gente tem ali a visão bíblica de que Deus é digno de receber adoração, glória, honra, lá no Apocalipse 4, né? No verso 11, porque Ele é Criador, né? Então, a Bíblia concilia as duas realidades antagônicas, mas realidades, né? Sim. O mal que existe, mas o E a Criador que existência existe. de Deus. Exatamente isso aí. Então faz exatamente esse contraste. Deus existe e nas narrativas de Jó ele fortalece ainda mais esse fato, buscando inclusive o testemunho da própria natureza, né? Da própria obra da criação. E aí, para mim, fica muito claro que nas entrelinhas Jó é intencional, pensando nas reações que as pessoas têm diante do sofrimento, Sim. que é recusar a existência. Então, Jó é intencional, na minha opinião. Ele não abriu mão da sua crença em Deus, né? Exatamente. E Mesmo ele tem, sofrendo, né? Exatamente. Ele tem um recado para dar para a gente. Lógico, a gente vai questionar, eu acho que isso, humanamente, isso é plenamente aceitável. Que diante de uma tribulação, diante de uma angústia, diante de uma perda, talvez a primeira reação seja, será que Deus existe? Exatamente. Ou, por que o Senhor está deixando? Aí, né, eu não estou negando. Mas se Deus existe, esses dias eu conversei com a pessoa, pastor, como dizer Deus existe e o mal existe, há sofrimento? Então, se Deus é bom, até o guia colocou, né? Se Deus é completamente bom, amoroso e onipotente, como o mal pode existir? E esse é o paradoxo, né? Ou seja, é como se a gente entendesse da seguinte forma: se Deus ele nos ama e tem poder, então o mal não poderia nos acometer, né? A gente não poderia sofrer neste mundo, né? Então, ou ele não tem poder, ama, mas não tem poder, ou então ele tem poder, mas não nos ama, né? Essa é... Porque não exerce esse poder. Exatamente. Mas a Bíblia mostra que, apesar disso, ele nos ama e tem poder. E tem tanto poder que um dia vai acabar com o sofrimento, mas existe um processo. E numa guerra, você acaba sofrendo, né? Numa guerra, o exército inteiro acaba pagando com o sofrimento de muitas pessoas. E no caso dessa guerra espiritual, Deus sofre junto conosco e nós também sofremos. Infelizmente sofremos porque estamos numa guerra entre o bem e o mal, né? E nessa guerra de cosmovisões diferentes, né? Deus existe e a negação de Deus e a reação diferente ao sofrimento, a gente encontra uma atitude que é a escolha de pessoas supostamente sábias, que são descritas em 1 Coríntios 3,19, né? Que diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, né? O guia de estudos menciona que Stephen Hawking, que é um grande físico, aí, um cientista que ocupa hoje a cadeira do Isaac Newton, né? Ele diz que é mais fácil rejeitar a existência de Deus e aceitar a ideia de que o Deus, nada, entre aspas, criou tudo, por meio do tempo e do acaso, né? Então, as pessoas preferem não ter que dar contas de nada a Deus, mas dar contas ao Deus nada, né? Porque elas não querem seguir o Criador que pode transformar a vida delas. Então, elas preferem não ser transformadas, elas preferem acreditar que o nada as criou, né? É porque a grande questão é entender de onde eu vim. E entendendo de onde eu vim, eu vou entender por que eu estou aqui. E entendendo por que eu estou aqui, eu vou entender para onde eu vou. Talvez essas sejam as grandes questões que estão envolvidas aí. Sem dúvida. E são essas questões também, pastor Gilmar, que trazem a questão do sentido da vida. Exato. Ou seja, todo ser humano, por que eu vim a este mundo, por que eu existo, por que eu estou aqui? Então, isso implica propósito, né? Conceber propósito, idealizar propósito, a razão por que eu estou aqui. E quando o ser humano consegue responder a essas questões com base na sua fé, na sua crença, num Deus de amor, um Deus que existe, um Deus criador, ele parece que supera mais essa fase difícil quando ele se apega a essa âncora, a essa certeza de um Deus criador. E aí o guia de estudo citou, Deus nos fez saber logo no início que nós não estamos abandonados em nossa dor e sofrimento, mas Ele está aqui conosco e sabe de tudo.
assim nós podemos ter esperança de que Ele, por fim, consertará as coisas. As coisas. Essa é a grande questão, né, que vocês estão colocando, que é esse crer. E Jó, em nenhum momento, Jó disse que Deus ou questionou a existência. A gente já citou isso. Mas por que aquelas coisas estavam acontecendo com ele? Né? E aí, dentro da visão aqui, né, Jó, como eu mencionei, tem propósitos maiores do que... Jó quer dizer que Deus existe, a gente pode olhar para a natureza, mas ele tem o propósito de fazer-nos entender essa questão do sofrimento. Porque ele não sabia o porquê acontecia, mas sabia que Deus estava ali com ele. E quando nós, no momento de sofrimento, de perda, de dor, quando nós concebemos a ideia de propósito, procuramos imaginar e crer que há um propósito a nos dirigir, a nos conduzir nos bastidores da vida, embora nós questionemos ou perguntemos por quê, a concepção desse propósito em nossa vida vai nos levar a perguntar para que eu estou passando por isso. Né? Ou seja, o porquê tem significado. Muda um pouquinho a fala aí. Muda um pouquinho aí a fala. Ou seja, a perspectiva muda. E eu gosto muito de um exemplo do Antigo Testamento. Por exemplo, quando José, o filho de Jacó, quando ele é traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, né, para aquela caravana ismaelita, não é? José, na qualidade de adolescente, ali como adolescente, ele entrou num drama terrível, um sofrimento, a separação do pai. Porém, anos depois, quando ele se reencontra com esses irmãos, é interessante, eu gosto dessa mudança de perspectiva de José, porque ele diz assim, olha, não foram vocês quem me venderam para o Egito, mas Deus me trouxe para cá. Ou seja, quando ele estava naquele sofrimento, naquela dor, perda, ele perguntava por quê? E atribuía aquela dor e sofrimento aos seus irmãos. Lá na frente, tendo uma compreensão maior desse propósito e vendo como Deus o havia dirigido, ele diz assim, foi Deus que me mandou para cá. Quer dizer, como o ser humano muda a sua perspectiva, o seu olhar em meio ao sofrimento, quando ele tem essa segurança de que há um propósito. Essa visão, essa cosmovisão, como diz o pastor André, de um propósito na sua vida. Mesmo que ele não saiba exatamente qual é. Era o caso de Jó. De imediato, Jó não sabia. E de José também, que foi um belo exemplo que você trouxe. Agora, então, enquanto a gente está sofrendo, principalmente nos momentos mais agudos da dor, dificilmente a gente vai dizer, perguntar para quê. A gente vai perguntar por quê. Porque o próprio Jesus, né? Deus meu, por que me desamparaste? Sem dúvida. Agora, Jesus usou essa expressão lá em João 9. Não foi o cego que pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, as duas coisas são verdade. Mas, dependendo do meu momento, eu vou dizer por quê ou vou dizer para quê. Né? De repente, José, no final da história, ele podia olhar e ver o quadro completo, e aí ele reconheceu realmente, Deus me trouxe aqui para que houvesse um grande livramento. Né? Isso que você lembrou é importante, porque, assim, alguém pode estar assistindo a gente agora e está no meio de uma situação que é incompreensível para ele. E a gente sugerir, pergunte para quê, eu acho que é uma boa sugestão, mas como o indivíduo reprograma tudo isso dentro dele, porque há queira ou não, o sofrimento, se ele é físico, ele afeta o nosso emocional. Claro, sem dúvida. Né? Então, eu estou dando uma boa sugestão. Pergunte para quê? É uma boa sugestão. Mas ninguém está dizendo que dentro da condição humana ele não possa reagir, gritar, contestar e dizer eu não entendo. Eu não entendo. Que era o caso de Jó também. Sim, sem dúvida. Né? As mesmas evidências. Se você me permite, mas... Sim, por favor. Tem uma história que o pastor Bulhão contava no passado de uma irmã, Laura, de Presidente Prudente, em que numa manhã ela estava em casa com o esposo, era uma família dedicada à igreja, com as crianças, ela tocava harpa, ainda toca até hoje, pelo que eu sei, e ele, um missionário que dava estudos bíblicos, né, uma família maravilhosa da igreja, e um dia eles estavam realizando o culto, o esposo com a Bíblia aberta, e de repente alguém tocou a campainha,
e o esposo foi lá para atender, e quando abriu a porta, uma pessoa que estava com uma escopeta e deu vários tiros e fez um buraco naquele homem, e a esposa saiu correndo para socorrê-lo, e aí morreu de forma trágica, né? Então aí conta o pastor Bulhão que ele chegou para pregar naquela cidade, e alguém disse: olha, você deveria visitar essa irmã. E quando ele foi visitá-la, ela estava de cama, se recuperando do sofrimento, né? E aí ela perguntou para ele: pastor, só quero que me responda uma pergunta. Por quê? E eu lembro que ele teria dito assim: irmã, nessa vida a gente não consegue explicar por quê. Um dia Deus vai te explicar por quê, mas não tem como a gente explicar por quê. O que Deus está fazendo é que Ele está agora ao seu lado aqui, chorando com a irmã. Mas nessa vida a gente não consegue explicar por quê. Muito bom, muito bom. Talvez a gente não consiga explicar, talvez você não consiga explicar a situação que você está passando, mas tenha certeza de que o Senhor existe e está com você. Nós vamos por intervalo e nós voltamos já. Voltando para o nosso último momento do programa de hoje, é interessante que o autor apresentou a necessidade de a gente crer em Deus para a gente entender toda essa questão do sofrimento e como a gente vai reagir diante do sofrimento. Mas, aí até a gente colocou, não vamos negar que alguém no meio de um problema, de uma dor, de um sofrimento, de uma angústia, alguém reaja contestando ou até negando a existência de Deus. A gente já colocou isso. O negar tira da gente toda a esperança, certo? Negar a existência. Não entender o porquê, a gente colocou aqui que é possível. Né? Sim, plenamente. É possível. Né? E o Guia de Estudos reforça o tema aqui, até colocou o subtítulo Dilema. Então a gente tem o dilema do cristão. Se Deus existe, um Deus de bondade e amor, por que o ser humano sofre? E a resposta do ateu que a gente colocou, daquele que não crê. Se a própria vida não tem nenhum propósito, os sofrimentos que acompanham devem também ser insignificantes. E a gente vê no livro de Jó, e aqui a gente tem no Guia de Estudos alguns textos, eu queria até citá-los aqui, como, por exemplo, capítulo 6 de Jó, versos 4 a 8. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. A gente vê o reconhecimento de um Deus poderoso, mas, por outro lado, a questão de por que eu estou passando por isso? Por que o Deus Todo-Poderoso está me permitindo passar por isso? Interessante, pastor, que as palavras de Jó, aí que você acabou de ler, nesses versos aí, eu me reporto, por exemplo, a resposta dele à esposa. Quando a esposa dele disse: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó disse assim: receberíamos o bem de Deus e também não o mal? Ou seja, no sentido de permissão de Deus. Quando Jó traz aqui, nesses versos que você leu, numa linguagem como se ele fosse o objeto, como se ele fosse o alvo de todos os dardos que estão ao seu redor, e ele coloca isso, ele atribui isso a Deus, ele está enfatizando aqui esse aspecto da permissão de Deus, ou seja, da vontade permissiva de Deus no drama que ele está vivendo e que ele está atravessando. Ele se coloca como alvo de todas as coisas. Ele se coloca nisso aí. Por quê? Ele, né? Ele. E, em realidade, pode terminar o seu raciocínio. Não, pode ir. Não, é que eu vou perguntar, em realidade, o alvo de todo esse questionamento, ou de todo o conflito, não é primariamente o próprio Jó. Sim. Ou não é apenas o Jó, né? Exatamente, ou Jó. melhor, não é apenas Jó. É Deus em primeiro lugar e Jó também. Exatamente. Né? Ele faz parte da aliança com Deus. A contestação é do caráter de Deus. Isso.
Esse é um ponto. Ao longo da Bíblia, Deus aparece em muitos textos aí, Salmos e outras muitas passagens bíblicas, como o guerreiro que nos defende. Agora aqui Jó coloca Deus como o guerreiro que está destruindo. Atingindo ele. Que o está atingindo, destruindo, né? É verdade. E a linguagem de Jó 6, 4 a 8 aqui, que você acabou de ler, ela mostra assim, o seguinte conceito, né? Será que eu não tenho razão para estar reclamando, para estar me queixando, né? Porque no começo Satanás falou assim, olha, será que ele não tem razão para servir a Deus? Agora Jó usa uma interrogação diferente, mas que até lembra um pouco aquela primeira, né, de Satanás. Será que eu não tenho motivos para me queixar, né? Ele chega a dizer aqui que aquilo que a minha alma recusava tocar, isto é agora a minha comida repugnante. Alguns autores chegam a pensar que Jó pudesse até ter passado fome, praticamente, né? Pela perda de todas as coisas, né? Pela tragédia material, familiar e tudo mais. E pela própria condição física que pode gerar. Falta de apetite, exatamente, perdeu psicológica, exatamente. Então aqui a gente encontra Jó se colocando como alvo de Deus, e aí a gente chega ao seguinte conceito, né? Por que Deus fez isso comigo, né? Que é o que Jó, ele não entendia, ele achava que Deus, como o pastor colocou aqui, permitindo ou não, né? Sim. Mas por que ele não fez nada? Ou por que ele fez isso comigo, né? Há alguns dias atrás, uma reportagem mostrou uma senhora numa capital brasileira que perdeu um filho tempos atrás por uma doença grave e recentemente uma bala perdida tirou a vida de um bebê, o segundo filho que ela perdeu em poucos anos. E a reportagem dizia assim que ela teria dito, por que Deus fez isso comigo? Né? É o sentimento de muitas pessoas, né? Deus fez isso comigo, né? Então é difícil a gente responder a esse tipo de declaração, né? De alguém que está no auge de um processo de luta pelo sofrimento, né? E ainda mais quando a gente percebe um silêncio de Deus. Parece que Deus está em silêncio, Ele não diz nada. A gente se debate, né? Está se afogando no mar da vida e parece que não há nenhuma voz respondendo à nossa inquietação, ao nosso clamor, né? Mas Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Quer dizer, Ele está em silêncio às vezes, mas não está ausente. Sim, é o que as pessoas não percebem, né? Sim, Na cruz aconteceu isso também, né? Jesus não sentiu ali, em alguns momentos, a presença do Pai, mas Ele estava ali. E como a pessoa que está vivendo essa situação pode ter essa percepção? Ele não fala, ou melhor, ele não está falando, mas ele está ali. O que a gente diria para o telespectador que está passando por isso? Digo, mas como que ele está aqui? Qual é a certeza de que ele existe? O que a gente diria para esse telespectador? Interessante, pastor Gilmar, a sua pergunta me faz lembrar uma história de um jovem viciado em drogas, e um dia ele disse assim, eu preciso de Deus, eu preciso de alguém maior do que eu na minha vida. E ele procurou então um líder religioso para conversar e abriu o coração. E à proporção que ele ia falando, ele foi abrindo o seu coração, falando do seu sofrimento, dos seus questionamentos. E no final do seu diálogo com aquele líder religioso, ele fez a seguinte pergunta, ele disse assim, escuta, como é que eu posso saber que barulho eu posso ouvir de que Deus está dirigindo a minha vida, que Ele pode dirigir a minha vida? A história conta que o líder religioso parou, olhou para aquele jovem e disse assim, jovem, a sua pergunta, ela é um pouco complicada, ela é até difícil para responder, mas eu vou te dizer o seguinte, jovem, Deus sempre esteve dirigindo você. Só que Ele dirige você com os olhos, e os olhos não fazem barulho. Mas Ele está junto de você. Porque dentro desse conflito existe a ética, não sei se foi num outro programa que a gente trabalhou, existe a ética divina. Existe a ética divina de respeito do uso do livre-arbítrio, das consequências que o mal trouxe sobre a humanidade e traz, mas a ética divina, ela restaurará todo o mal definitivamente. Então, às vezes o indivíduo não pode ver, mas os olhos estão ali. E a grande questão, que eu creio que é importante aqui,
é que a gente sabe o fim de todas as coisas, né? A restauração de todas as coisas. Sem dúvida. Porque dentro desse tema de sofrimento, nós não estamos limitados a justificar ou a querer aceitar todas as coisas, porque a gente sabe que um dia isso vai acabar. E será, pastor, na restauração de tudo isto que vamos chegar à conclusão de que de fato Deus é justo, de que de fato Ele é amor, Ele é bondade, que Ele sempre esteve conosco, mesmo em meio ao sofrimento. Claro que Jó não tinha essa percepção. Hoje nós temos, pelo que aconteceu com Jó e por outros personagens relatados na Bíblia. E o próprio fato bíblico do sofrimento que não é negado, ao contrário, ele é apresentado para que nós não tenhamos a ilusão de que não existe sofrimentos. O próprio Cristo sofreu muito, né? E, inclusive, essa visão da cruz de Cristo é a resposta principal para essa grande questão, né? A questão de que os bons sofrem, né? Sim. As pessoas boas sofrem, né? Ou seja, acontecem coisas ruins a pessoas boas. Então, E o texto bíblico evidencia isso. Exatamente. A gente estudou aí logo no início. Exatamente. E eu estava conversando, antes de a gente começar aqui o programa com o pastor Nerivan, hoje de manhã, sobre um aspecto, né, de que muitas vezes parte da missão da nossa vida, como testemunho em favor de Deus e da sua verdade, às vezes é sofrer. E a Bíblia traz essa realidade, né? Existem hoje muitas igrejas e uma teologia da prosperidade que apresenta apenas o lado triunfante do cristianismo, né? Olha, se você vier para Jesus, você vai ter emprego, o melhor carro, casa, você vai ser vitorioso, só vai ter sucesso, né? E não é essa a visão que a Bíblia apresenta. E, inclusive, Deus tem como missão para nós, muitas vezes, como parte dessa missão, é enfrentar lutas e sofrimentos, como a gente já viu na vida de tantos heróis bíblicos que precisaram, às vezes até depor a vida em honra do seu mestre, de Jesus Cristo. Mas a grande resposta eu encontro na cruz de Cristo. Ali ele também sofreu, ali ele também clamou por quê que isso está acontecendo. E ele fez isso por nós, né? Embora ele não merecesse, a gente até merece o sofrimento por sermos pecadores, né? Agora, uma coisa que a gente precisa pensar e ponderar é o fato de que muitas vezes a resposta ao sofrimento das pessoas é o amor de um cristão. É alguém que chega para compartilhar a sua dor. Embora a gente não consiga sentir a dor da pessoa totalmente, a gente pode ter empatia, a gente pode colocar a mão sobre o ombro, caminhar com a pessoa e às vezes sem falar nada, apenas com a nossa presença e com o nosso silêncio, com a nossa atenção amorosa, a gente pode mostrar para alguém que Deus está ali com ela, né? Ou seja, Deus para alguém que está sofrendo pode ser a minha presença, pode ser a sua presença, a presença dos amigos que estão nos assistindo, né? É assim que ela vai ver que Deus está ali. Interessante essa colocação. Sem Então, uma dúvida. pessoa pode sentir-se aqui, né? Quantas vezes o senhor não foi, né, pastor, lá nas situações do hospital como capelão, e a gente como pastor, quantas visitas, quantos momentos que as pessoas sofreram, que o fato da nossa presença foi a evidência de que Deus estava ali preocupado com elas. E há Interessante momentos essa em visão. que as palavras, de fato, não faz sentido, né? Há momentos em que palavras Não parecem que a tem. pessoa... Isso, Mas a isso. presença ali, o estar junto, o chorar, inclusive, com a pessoa, o sofredor ali, estar junto dele, já diz muita coisa para essa pessoa. É o desafio da empatia, talvez. Esse seja o grande desafio. Exatamente. E assim Deus vai se revelar para alguém, né? Por meio da nossa atuação, né? Tem uma senhora, amiga minha, de Tatuí, que há alguns meses passou por uma fatalidade muito triste, né? Ela estava com o esposo dirigindo o carro ali numa das ruas da cidade e aconteceu que a neta dela, uma menina linda, uma princesinha, um anjinho de mais ou menos uns 7 anos, estava ali na calçada e houve um descontrole ali, um acidente, né? E então o carro imprensou essa netinha contra a parede e a menina acabou morrendo, né, no mesmo dia, né? Então foi assim uma comoção muito grande. Você imagina a tragédia para a mãe, né, e para essa avó que estava no carro e, embora não tivesse nenhuma intenção, né, de machucar sua netinha, né, o carro em que ela estava acabou
tirando a vida dessa menina, né? E até hoje ela está sofrendo um pouco, se recuperando, né? E fomos lá, muitas pessoas ali, adventistas da cidade, fomos visitar, orar com ela, né? Tentar prestar as nossas condolências, confortá-la, né? Mas eu fico imaginando, né? Quanta dor no coração dessa avó, creio que era a única netinha dela, né? Eu estava conversando com ela esses dias, ela falou assim, olha, se você quiser contar essa história, que possa ajudar alguém que está, muitas vezes, com os olhos tão embaçados de lágrimas, que não conseguem entender por quê, né? Que Deus permitiu isso, né? E a própria culpa, né? Deixa a pessoa ainda numa situação pior, né? Então, é algo muito difícil, né? Quem sabe a gente associa isso aqui com a experiência de Jó e entende que realmente, quando a gente vê mais perto de nós essas situações, né? Como é complicado, né? Como é complicado. E somente Deus para nos confortar nessas horas, né? E por isso que a gente precisa clamar a Deus. Senhor, por quê? Se o Senhor é amoroso, bondoso, justo, por que isso está acontecendo comigo? E precisamos falar com Ele, inclusive, a respeito disso, né? E a reação, a gente precisa entender assim, como um filho que às vezes tem reações incompreensíveis, que são reações, e a gente entende, ou a gente aceita, a gente não condena, Deus também terá esta mesma reação. E há uma razão para isso, pastor. Deus, mais do que ninguém, conhece a nossa estrutura emocional, psíquica. Sabe que somos pó, conhece profundamente a nossa fragilidade. Ele sabe de tudo isso aí. E é por esse motivo, pastor Gilmar e pastor André, e o nosso telespectador, que nós podemos contar com esse acolhimento de Deus em nossa vida. Que Ele sabe que nós somos. Embora Ele não justifique os nossos erros, porque Ele nos dá orientações para sempre estarmos em harmonia com a sua vontade, mas, por outro lado, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe, então, nos entender. Você usou uma ilustração, pastor Gilmar, muito interessante. Eu também sou pai. E quando os nossos filhos reagem de forma diferente daquela que nós, como pais, esperamos, né, que eles façam, a gente leva em conta alguns fatores. Primeiro, puxa, ele é um adolescente, não tem maturidade ainda, é uma criança, né? Então, a gente sempre parece que nós procuramos relevar um pouco a reação dos nossos filhos, corrigindo-os, disciplinando-os, claro, mas, por outro lado, compreendendo-os na fase da vida em que eles estão. Exatamente, porque às vezes, assim como Deus nunca exigirá de nós uma maturidade que a gente não tenha, nós não devemos exigir das pessoas que sofrem ou de um equívoco de um filho, é uma maturidade que ele ainda não tem, uma compreensão do todo, como Jó também não tinha. Exatamente. Quero agradecer muito, pastor Nerivan. Ok, pastor. Pastor André, nos encontraremos no próximo programa, tá bom? Ok. E aí nós vamos estudar um pouquinho a reação de Jó amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Vamos agradecer porque Deus é um Pai que está disposto a nos acolher sempre? Vamos orar? Pai do céu, obrigado, porque independentemente de nossas reações, o Senhor sempre está disposto a nos abraçar com teu amor e transformar a nossa dor em alegria. O Senhor está disposto a nos sustentar. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada telespectador, aqueles que talvez estejam sofrendo. Abraça-os, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.